bem, pessoal? Mais uma vez aqui é Thiago, trazendo para vocês dicas de viagens aqui no canal Gli Viagens. Há muito tempo que eu não faço nenhum conteúdo para esse canal, por motivos óbvios, né? Ficamos um tempo sem viajar. Fizemos até algumas viagens que eu quero trazer novamente, as dicas dela, né? Até acabei postando algumas coisas, mas eu acho que vale a pena um material bem mais rico, com mais detalhes sobre essas viagens, tá? Mas, no caso, a viagem que eu quero falar hoje para vocês é a viagem de verão que nós fizemos agora, em dezembro de 2022. Nós fomos para Porto Seguro, na Bahia, sul da Bahia, para ser mais exato, né? Saímos aqui de São Paulo, minha família, eu, minha esposa, meus dois filhos, tenho um menino de 14 anos e uma menina de 5 anos. Por que eu falo isso? Porque é importante você saber o perfil de viagem que a gente faz, né? Até se encaixa também com a viagem que você quer programar para você, tá? Para ser bem sincero, a gente tem como hábito programar nossa viagem com bastante antecedência, comprar as passagens com 6 meses de antecedência, porque a cada, se eu não me engano, 5 assentos vendidos, a tarifa da passagem tem a tendência de aumentar. Então, é bom comprar com uma certa antecedência antes. Mas não era esse o caso das nossas férias de dezembro, porque nós já não tínhamos mais expectativa nenhuma de viajar, ou se fosse fazer alguma viagem seria algo próximo de São Paulo mesmo, que fosse de carro. Então, de repente, num final de semana, apareceu uma promoção muito boa para minha esposa, para passagens para Porto Seguro. E aí a gente comprou no mesmo dia, né? No caso, a gente comprou pela Gol, saindo de Guarulhos e voltando também por Guarulhos, né? Guarulhos, Porto Seguro, Guarulhos. Compramos o voo do horário do almoço para ida e também, na verdade, um pouco depois do horário do almoço, às 15 horas para ida, chegamos lá às 17. E na volta, o voo era ao meio-dia e chegamos aqui por volta das 2 horas. São Paulo Guarulhos, São Paulo Guarulhos até Porto Seguro e vice-versa, dá mais ou menos 2 horas de avião, sem muitos problemas, trajeto bem tranquilo. O aeroporto de Guarulhos não preciso dizer nada, ele é grande pra caramba, então você anda bastante, chegue com bastante antecedência. Mas o aeroporto de Porto Seguro ele é bem pequenininho mesmo, tá? Praticamente uma rodoviária. Quem já foi para Caldas Novas, o aeroporto eu acho que é tão grande quanto, até menor talvez, viu? Mas é bem arrumado, bem organizado, o check-in foi bem rápido lá. O que acontece? Desde 2019, eu fiz um canal específico, vou deixar até o link dele aí, sobre mobilidade elétrica. E no último conteúdo que eu fiz sobre viagem, eu inclusive coloquei alguma coisa sobre as viagens com carros elétricos, né? Dessa vez foi um pouco diferente, foi meio elétrico, meio a combustão. Nós conseguimos sair daqui de São Paulo, perto da minha casa, eu alugo um carro por minuto, né, uma empresa chamada Bip Bip, para fazer o transfer até o aeroporto, né, o translado. Então eu peguei esse carro aqui na região da Lapa e deixei no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 2, bem próximo do check-in da Gol, inclusive. Então, isso, além de trazer uma economia de dinheiro, se tiver com trânsito rápido, você paga até menos que um aplicativo, um Uber, uma 99. Você vai com um carro grande, porta-malas grande, é um Arizo 5E, né, a versão elétrica do Chery Arizo. Vou até deixar a foto aqui do porta-malas, tá? E, no caso, você economiza bastante tempo pelo fato de não ter que, se você for com o seu carro, ter que se deslocar de um estacionamento mais distante, mais econômico, até o Terminal 2, nesse caso, tá? Chegando lá em Guarulhos, fomos fazer o despacho da bagagem, houve um certo problema, né, no pagamento no cartão de crédito, por falhas no sistema da Gol, tá? Que isso acabou atrasando o nosso despacho da bagagem, até comprovar, para aceitar o cartão de crédito, aí depois despachar a bagagem. A sua bagagem estava com um pouco de excesso de volume, estava acima do peso. Pagamos mais caro pelo excesso de volume em si que pelo despacho da bagagem. Valeria mais a pena ter despachado duas bagagens, né? Sairia muito mais barato do que pagar esse excesso de peso, tá? Então fica a dica mesmo,
cuidado com o excesso de bagagem aí, o excesso de peso da bagagem, que vai sair cara a brincadeira, tá? Mas beleza. Então fomos para Porto Seguro, ficamos num resort chamado Ondas Praia, na Praia do Mutá. Para falar bem a verdade, praticamente a última praia de Porto Seguro, já na divisa com a cidade de Santa Cruz de Cabrália. É outra cidade, tá? Mas é muito, muito próximo, muito mais próximo de Santa Cruz de Cabrália que do centro de Porto Seguro mesmo, essa Praia do Mutá. Ela praticamente era junta, né, com a Praia da Coroa Vermelha, onde teve a primeira missa rezada no Brasil, tá? Aliás, indico muito ficar nessa região. É uma região tranquila. Os hotéis ali, eles são praticamente à beira da praia. Só não são mais à beira da praia porque você atravessa a avenida, na rodovia, na verdade, uma rodovia pequena, onde o que eu achei interessante é o seguinte, os hotéis, eles, naquela região, eles têm um funcionário que te ajuda a atravessar a avenida, né? Eles ajudam ali no trânsito, para o trânsito para você atravessar, e logo à frente, geralmente esses hotéis têm uma barraca própria, né? Uma área própria deles, com cadeiras, guarda-sóis, mesas, para você que é hóspede daquele hotel ficar sentado lá e não ter que ficar pagando por se sentar naquele local, né? Geralmente quando você vai num local assim, eles pedem um consumo, né? Então ali você não paga para ficar e é bem exclusivo mesmo do hotel. Não que seja praia particular, mas quase que fica mesmo, né? Dificilmente alguém que está ali naquela região não está hospedado ali, tá? Então a praia é bem tranquila, não tem muita onda, a água relativamente morna, né? Não é quente igual em Recife, Fortaleza, mas é bem agradável, dá para entrar assim, de boa. A areia limpa, aquela areia branquinha limpa. É um trecho de areia pequeno, mas dá para aproveitar bastante e brincar ali, tá? E logo ali, mais para cima, você tem a Praia da Coroa Vermelha, onde quando baixa a maré, né, você tem o acesso àquele banco de areia que o pessoal chama de Caminho de Moisés. Você consegue ir andando até como diria, uma parede de corais, né, uma barreira de corais, bem para frente da praia, entendeu? Vale a pena ir andando, mas já dou a dica, vai de chinelo, tá? Porque vai ter trechos onde você vai pisar nas conchas, no corais, você vai machucar tudo o pé. Aprendemos da pior forma possível. Mas muito legal, até porque forma uma piscina natural ali, bem tranquila, a água aí fica ainda mais quente que na região da Praia do Mutá, uma praticamente colada na outra, a diferença é que forma uma meia-lua ali, tá? Mas é muito agradável, muito bonito, gostoso pra caramba. E ali tem algumas barracas, né? É gostosa a comida lá, não achei caro, vale a pena. Só que já dou a dica, tá? Você não vai ter muito espaço para sentar ali, não vai ter guarda-sol, se você não ficar numa dessas barracas. E como é que funcionam as barracas? Olha, nós não cobramos nada pela mesa, nós não cobramos nada para você ficar aqui, só pedimos para você consumir, tá? O consumir não é um suco, não é um sorvete. Eles querem que você consuma uma porção, faça uma refeição mesmo, tá? É caro? Não. Se você for para com esse intuito de almoçar mesmo lá, não achei caro. A gente pediu até inclusive uma porção de frango frito, né? Ai, nem me lembro qual frango que era, qual parte que era. Acho que era peito, alguma coisa assim, filé de frango, com batata e, se eu não me engano, um refrigerante, uma Coca-Cola. Foi um preço razoável, acho que a gente pagou uns R$ 100 ali, até com a taxa de serviço e tudo, mas a gente tava na praia, né? E veio uma porção bem, ah, uma porção boa para 4 pessoas, para 2 adultos e 2 crianças, que não comem quase nada, mas tá bom. Então a gente curtiu bastante ali, ficou a parte da manhã. E aí, falando um pouquinho de hospedagem, a gente ficou nesse Ondas Praia. Por quê? Porque ele tem uma infraestrutura muito bacana interna de lazer, com piscina. Não preciso falar que é piscina aquecida, porque lá tudo é aquecido, tá? Porto Seguro é quente pra caramba. Tem o playground infantil, tem a parte aquática infantil também, com
com escorregadores, né? Essas coisas menores, mas bastante lazer. Tem a monitoria também, tem um cineminha. Durante o tempo que a gente ficou lá, né? A gente ficou 4, 5 dias. A gente chegou no domingo e voltou na quinta-feira. Nós tivemos a apresentação de uma tribo indígena, dos Pataxós, que moram na região, e também tivemos um show de mágica. Então teve entretenimento, tudo bacana, né? Então a escolha do hotel foi por conta disso, tá? Mas qual que é a sacada? Esse hotel, ele é da WAM, é uma rede de hotéis que trabalham com multipropriedades. Então, você pode alugar diretamente com eles, né, com o hotel mesmo. Lá você pode fazer um pacote de alimentação, café da manhã, almoço, jantar, pode fazer também um all inclusive ou só a hospedagem. E, inclusive, é só a hospedagem, você pode fechar diretamente com o proprietário, né? Se você não sabe essas unidades multipropriedades, geralmente é assim. Você tem uma unidade, um apartamento, que você pode usufruir por 3 semanas do ano, tá? Seriam 21 dias por ano. E aquela sua semana você pode liberar para outras pessoas acessarem. Então, geralmente é assim que funciona. A pessoa acaba, se ela não vai utilizar, ela acaba colocando à disposição para outras pessoas, que inclusive ela pode cobrar por isso, é dela a unidade, né? Aí ela apresenta uma autorização de acesso, uma reserva, né? E você acessa a unidade sem problema algum. Aí você pode, inclusive, contratar alimentação à parte, mas eu achei um pouco caro. A gente acabou fazendo os alimentos por fora mesmo, né? Tem micro-ondas, tudo lá. E você tem o consumo também no local, porque tem um restaurante, tem sorveteria, né? E aí você paga no check-out. Você passa o cartão do quarto, né? Onde identifica ali a sua consumação e você paga no check-out. Praticamente nós só tomamos sorvete, uns cafés, não saiu caro também não. Valeu a pena, sorvete inclusive, sorvete bom, tá? Valeu a pena sim. E a nossa alimentação a gente fez praticamente a base de supermercado. Então, fica a dica, quem for ficar nessa região da Coroa Vermelha, Praia do Mutá, tem um mercado muito bom ali na Coroa Vermelha, no começo da cidade de Santa Cruz de Cabral, chama Cambuí. Ele aceita valer alimentação, boa parte dos vale alimentação, e o custo do alimento lá não é caro, tá? Ele fica aberto, eu acho que até as 10 horas da noite, então você tem um bom horário ali para buscar. Então, de carro foram apenas 5 minutos para ir até esse mercado. Tá, ok, mas e o tempo para ir do aeroporto até a Praia do Mutá? Não peguei trânsito, para ser bem sincero. Apesar de ser uma rodovia de mão simples, né? Uma para ir, uma para voltar. Segunda semana de dezembro, ainda não estava aquela muvuca, não estava muito congestionado. Fiquei durante a semana, né? Então a gente não pegou muito trânsito, foi por volta de 25 a 30 minutos de trajeto, tá? Próximo, dá para rodar de boa, pelo menos no começo de dezembro, tá? Várias locadoras ali no aeroporto, tem as tradicionais, Localiza, tem a Unidas, tem a Movida, que inclusive eu peguei pela Movida, tem a Foco, tem outras locadoras pequenas. Tem muita gente na saída do aeroporto te oferecendo locação de carro. Não indico, não confio. Prefiro sair daqui com o carro já reservado, alugado bonitinho. Então, no caso da Movida, você vai até um quiosque que tem ali do lado de fora do aeroporto, bem na frente da porta. Eles vão chamar a van para você e você vai até o estacionamento, que é praticamente uns 500 metros ali, viu? A van é só para você não ter que ficar carregando as malas. Mas se você quiser ir a pé com uma mochila nas costas, não tem problema nenhum. É bem pertinho mesmo, tá? Fica do lado da Localiza, inclusive. Tá? Então, você pega o carro de boa e vai. Combustível lá tá carinho, olha. Carinho mesmo. Paguei 1/4 de tanque de um Fiat Cronos, que infelizmente não consegui pegar o carro elétrico lá, tá? Paguei praticamente R$ 60 por 1/4 de tanque de etanol. Então, combustível lá é um pouco caro, mas não tinha veículos elétricos para alugar e também não tinha infraestrutura para carregamento. Vou deixar até no card aí um vídeo que eu fiz no meu canal de mobilidade elétrica falando sobre essa experiência
em Porto Seguro sobre essa parte, tá? Uma outra coisa bacana que eu achei bem interessante lá, sobre toda a orla de Porto Seguro, existe alguns pontos onde você pode pegar patinetes elétricos para circular pela orla, tá? Você pode baixar um aplicativo chamado a empresa Flipon, tem em várias cidades, inclusive em Porto Seguro. Você faz uma carga no aplicativo deles e consegue desbloquear o patinete para rodar por um determinado tempo, tá? Eu só vi o pessoal utilizando no domingo. Eu não sei se durante a semana os patinetes ficam disponíveis por toda hora. Vi alguns no centro de Porto Seguro disponíveis, mas não por toda hora, como eu vi no domingo quando a gente chegou. Então vale a pena se informar sobre isso. E usar patinete elétrico é muito tranquilo, muito simples e ajuda bastante a economizar. Se você quiser fazer deslocamento entre as praias e ir para o centro, é uma boa forma de se deslocar, viu, gente? Vale a pena, é muito prazeroso, muito gostoso. Eu tenho meu patinete e faço meu uso rotineiro dele aqui em São Paulo. Então imagine fazer isso em Porto Seguro. Muito mais gostoso ainda, né? Pena que eu não consegui usar. Mas eu sei que a experiência é muito boa, tá? Então, o voo foi bem tranquilo, não pegamos muita turbulência, o céu estava limpo, pegamos apenas um pouco de chuva lá, em 2 dias, né? E na volta para São Paulo. Mas foi muito bom, indico. Porto Seguro não achei tão caro o passeio, então dá uma pesquisada aí, combina aí com a família e aproveite as praias de Porto Seguro e não deixe de ir para Santa Cruz de Cabralha, tá? Acho que até vale mais a pena você ficar na região de Santa Cruz de Cabralha, que acredito que o passeio é bem mais legal. Mas tem muita coisa para fazer lá, tá, gente? Então, essa é a dica de viagem de dezembro de 2022. E vou voltar com os vídeos falando sobre as viagens que nós já fizemos, mas eu acabei não fazendo conteúdo ainda. Tá bom, gente? Um abraço e até mais!